eu estava ansiosa para vir gravar esse vídeo aqui, para finalmente falar sobre o livro, o último livro que eu li esse ano, no ano de 2025, que foi Corrupt. Eu terminei ontem, eu já fiz vários vídeos sobre ele, sobre o polêmico capítulo 25, já falei, postei muita coisa sobre ele. Então, não é novidade para vocês agora eu dizer que esse foi um dos melhores livros que eu li em 2025. Ele é o meu favorito, tá em primeiro lugar. Já solto esse spoiler pra vocês. E eu queria muito falar sobre ele. Por quê? Porque ele me surpreendeu. Isso foi indicação de uma amiga, na verdade. A minha amiga estava querendo ler essa saga. Essa saga começou a aparecer pra mim em outubro, porque outubro, Devil's Night, né? Halloween. Então, começou a aparecer muito pra mim no meu Instagram. Começou a aparecer mais sobre dark romance e tudo mais. E aí, a minha amiga falou que estava querendo ler, começou a fazer propaganda desse livro pra mim. No começo eu não queria ler porque a sinopse parecia uma outra coisa. A sinopse me deu a entender que a Erica Fane, que é a personagem principal, ela tinha um namorado e que ela ia trair o namorado dela com o irmão. Aí eu já não gostei, eu não gosto desse tipo de história. Só que não é nada disso. Não é nada disso a história. A Erica e o Michael, né? A Erika sempre amou o Michael e tudo, eu vou explicar certinho pra vocês a história. Então, assim, eu li porque a minha amiga começou a ler e falou que não era nada daquilo que eu tava pensando, começou a falar o que ela tava achando, eu fiquei curiosa, e fui lá e comprei. Aí eu comprei o primeiro, comprei já o segundo, comprei o terceiro, comprei o quarto, falta só Conclave e Fire Night pra eu comprar. Então, assim, vocês já perceberam que eu devo ter gostado da história, né? Essa história aqui, ela é famosa pro pessoal que gosta de dark romance, né? É da série Devil's Night, é sobre os 4 cavaleiros e cada livro conta a história de um, né? Cada livro é focado em um. Esse aqui é o primeiro, que é o Corrupt, que é focado no Michael Christie, que é o principal ali, o líder, né? Os 4 são principais, mas ele é o líder. Então, nada melhor do que começar a história com ele, né? E aí o parzinho dele é a Erica Fane. Cada um deles tem a sua, né? Tem a sua namorada, acredito eu, não sei, seu par romântico. E eu comecei o Corrupt já com essa vontade de ler, porque eu tava muito ansiosa pra ler e não me arrependi. A história aqui sempre são narrados por 2 personagens. Corrupt é a Erika e o Michael. Então tem o POV da Erika, tem o POV do Michael. E eu gostei bastante disso. Gostei bastante dessa parte, porque o Michael é o meu favorito até o momento, gostei muito dessa história, e se não tivesse o POV dele, provavelmente eu não ia gostar dele, entendeu? Porque ele é aquele personagem típico, sabe? Clichê, que tem sentimentos e não admite. Ele não assume os sentimentos dele, é uma pessoa que fica escondendo tudo, sabe? Às vezes tem uma atitude meio impulsiva que você fica assim, você não devia ter falado isso, aí depois ele percebe que não devia mesmo ter falado. Então, assim, é um defeitinho dele, sabe? Então, se não tivesse o POV dele falando como que ele se sente, provavelmente eu não iria gostar dele, mas tem. Tem os POV dele, que isso deixa a história muito melhor, e são os meus capítulos favoritos, são os capítulos que são narrados por ele. Gosto dos capítulos da Erika também, gosto da Erika, mas os do Michael eu acho melhor. Os do Michael eu acho melhor. E a Erika, gente, a Erika, ela deixa bem claro desde o começo que sempre foi ele, sabe? Eu acho muito lindo que os dois se amam já há muitos anos, desde criança, gente. Coisa muito linda, muito linda. E ela, sabe, ela é fiel, gente. Ela tem o sentimento por ele do começo ao fim, que é uma coisa que eu gosto bastante também, porque eu super me identifiquei com ela nessa questão, porque a gente tem ali o nosso interesse amoroso e é ele, não tem como, é ele, nossa, obcecado igual eu. Então, assim, amei demais a história, vale muito a pena ler. A questão da Devil's Night, eu fiquei um pouco curiosa. Durante o livro todo eu queria entender o que realmente era, o que ia acontecer. Fiquei meio confusa nessa questão do que era a Devil's Night. Fala, assim, algumas coisas que eles fazem, mas eu acho que devia ter mais coisas.
Quem sabe nos próximos livros mostra mais isso, né? Estou ansiosa para ler os próximos. Por enquanto, o meu cavaleiro favorito é o Michael e o livro favorito é o Corrupt. Mas vamos ver se até o fim dessa saga eu vou mudar de ideia. Sobre o capítulo 25, é o que eu menos gosto, eu já fiz um vídeo falando sobre ele. Foi o que eu menos gostei, porém não mudou muito a história, porque tem um POV do Kai nas cenas bônus, nesse aqui ele tem cena bônus, né? Então tem um POV do Kai que mostra que ele jamais ousaria roubar a Erika do Michael, porque ele sabe que o Michael é quem a faz feliz e sabe que não teria nem coragem de tirar isso dela, do tanto que ela é feliz ao lado dele e tudo. Achei legal e necessário colocar isso, tá? Achei. E a Erika também deixa a todo momento muito claro que ela não tem nada com o Kai, que ela não sente nada por ele, que o negócio dela é o Michael mesmo, então eu gostei disso porque deixou muito claro, então não estragou totalmente a cena da sauna. Além de eu ainda, apesar de eu achar que ainda é uma cena desnecessária que não precisa estar no livro. Mas tudo bem, né? Outro ponto que eu não gostei muito é que parece que as outras meninas que vão aparecer, elas já não são nem importantes, porque, não sei se é porque esse aqui é da Erika e ela é a principal, mas parece que as outras não são muito significantes. Por quê? Porque parece assim que todos os cavaleiros ficam de quatro pela Erika. Todo mundo. Não tem um homem nesse livro que não se interesse por ela. Todo mundo baba nela, eu sei que ela é maravilhosa, que ela é uma deusa incrível, mas eu achei um pouco forçado. Parece que a autora, ela se vê na personagem e ela tem necessidade de todo mundo estar completamente admirado por ela. Eu acho que é isso. Aí eu achei isso um pouquinho forçado, mas eu gostei bastante. Eu não costumo ler muito Dark Romance, eu estou começando a ler agora. Na verdade, eu não tô lendo nada ultimamente, né? Não estava. Esse ano que eu voltei a ler com tudo mesmo. É aí que eu estou lendo Dark Romance agora, e aí eu tô lendo a saga de Devil's Night. Outra coisa que eu queria falar pra vocês antes de finalizar o livro, que o meu livro veio com defeito, gente. Essa aqui é a edição especial, vem até o marca-página, assim, que eu achei uma graça. Eu amei, mas a capa dele veio com defeito, né? Eu comprei na Amazon e a capa veio com alguns defeitinhos e isso me incomoda um pouco porque eu sou perfeccionista. E aí, gente, o capítulo 28 veio todo bugado. Simples assim. Aqui, esse tem um capítulo especial, né? Então, nós temos aqui o capítulo 28. E o capítulo 28 meu está totalmente fragmentado. Eu não sei nem explicar pra vocês. Eu vou mostrar que eu acho que fica muito mais fácil. Aqui. O capítulo 28, ele começa, né, tal. De repente, ele já não é mais o capítulo 28. Ele é o capítulo 28, aí depois ele começa o capítulo extra. Assim, ó. Esse aqui é o capítulo dos namorados, que é o capítulo bônus. Ele começa aqui. Só que depois daqui não tem mais nada. Por quê? Porque tá lá no começo. A continuação que era pra estar aqui, tá no meio do capítulo 28. Aí no meio do capítulo 28 começa a continuação dessa parte. E aí já coloca fim do livro, começa a colocar um monte de outras coisas no meio. Então agora eu tenho que, se eu for ler de novo, o que eu tenho que fazer? Vou ter que ler o capítulo 28 no pedaço que parou, depois eu tenho que ir lá no final, depois voltar pra ler, vai ficar um rolo, mas tudo bem. Não tem como trocar porque já acabou. É muito difícil achar, viu, gente? Principalmente esse daqui. É muito difícil achar pra comprar lá na Amazon porque tá sempre acabando. Mas é isso, eu gostei bastante, foi a minha leitura favorita desse ano e espero que vocês tenham gostado desse vídeo.